Olá, pessoal. Novamente, mais uma vez, estamos aqui reunidos no nosso meeting mensal agora. Vamos ver se vamos manter mensal, quinzenal. Então, convido todos vocês que estão aqui presentes a fazerem parte do nosso grupo, a fazer parte dessa partilha de conhecimentos, de experiências, em que nós nos disponibilizamos a fim de socializar um pouquinho que nós sabemos para os demais e construirmos essa gigantesca comunidade acadêmico-científica nesse eixo Brasil-África, que eu fico muito, muito, muito orgulhoso de fazer parte, tá bom? Nesse momento, eu trago a doutora Sheila Gonçalves, que ela vai ministrar o nosso meeting de medicina do sono em países subdesenvolvidos. Ao final, a gente tira dúvidas, faz questionamentos, que eu acredito que vai ter muitos, e dou a palavra agora para a doutora Sheila. Fique à vontade. Obrigado pela sua disponibilidade, doutora Sheila. Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor Howard. Na verdade, eu é que estava em dívida com o grupo. Infelizmente, essa aula já era para ter sido dada há muito tempo, o que, de certa forma, faz com que aquilo que era o projeto inicial e original a que eu me predispus a fazer mudou. Acho que eu já fiz 3 aulas, já montei 3 slides em relação a essa temática. Só um bocadinho de história que quando eu propus esta temática era no âmbito do meu projeto de mestrado em medicina do sono pela Universidade Europeia e era claro o nosso trabalho de final de curso e o que eu pensei é não, vamos poder partilhar esses resultados com o grupo e eventualmente até colher inputs para a melhoria do próprio trabalho e para eventual publicação em uma revista científica. Só que muita coisa aconteceu ao longo disso. Esse trabalho, sim, foi defendido e foi concluído. Já agora com a obtenção do Master in Sleep Medicine pela Universidade Europeia. E esse trabalho foi levado e foi aceito como pôster no último Congresso de Medicina do Sono, no Rio de Janeiro. Mas só para dizer que ao longo desse tempo aconteceu muita coisa no sentido de nós melhorarmos o trabalho e como ele está mesmo em processo de melhoria do instrumento de colheita de dados, de melhoria de algumas questões metodológicas, eu não vou publicar todos os dados que nós obtivemos com esse projeto inicial, mas eu queria discorrer um pouco em relação à temática e aquilo que nós fomos aprendendo e desenvolvendo ao longo desse período. Tá? Eu não consigo mudar acho que aqui. Pronto. Então, esse é mais ou menos o sumário que eu me dispus a falar sobre o assunto. Tá? E vamos começar principalmente por aquilo que é a grande temática da medicina do sono e todas as influências que ela tem sofrido em termos dos distúrbios do sono estarem cada vez mais associados a uma situação comórbida e associado a outros desfechos negativos à saúde do indivíduo. Esse estado que é um ritmo biológico, neurocomportamental, onde há uma redução reversível, e esse é o bom, reversível do nível e do conteúdo da consciência, associado a múltiplas alterações fisiológicas, de certa forma complexas e de certa forma que não se conhece na sua essência global. O sono sabe-se que é restauração física e mental. Durante esse período nós conseguimos, eu costumo dizer para os meus pacientes, sono não é só descanso, durante o sono acontecem inúmeras e muitas vezes fases específicas do sono, durante o sono, o indivíduo está tão mais ativo do que estaria eventualmente numa vigília. Então, sono não é só descanso, sono é reparação, sono é restauração. O sono hoje considerado um pilar essencial do bem-estar físico e mental, sobretudo. E por que acontece este momento, este ritmo biológico? Ele acontece porque, por influência de fatores ambientais externos e por fatores internos, nomeadamente fatores que apelam ao nosso ritmo circadiano, o nosso relógio interno a captar estímulos externos como a luz solar,
e incrementar a produção de hormônios como a melatonina para inibir ou ativar centros, agora já ia dizer respiratórios, centros neurais específicos para a indução ou para a inibição do sono. Para além disso, ainda tem fatores homeostáticos, ou seja, quanto mais quanto mais tempo de vigília nós temos, mais acumulamos metabolitos como a adenosina, que é sem dúvida um fator importante para a inibição de centros wake, para a ativação de sleep centers, ou centros indutores do sono. E é esse equilíbrio que nos leva a ter mais ou menos vigília, a ter mais ou menos sono. E hoje, e por causa disso, e por causa de cada vez mais tem crescido indícios na literatura mundial sobre a importância deste ritmo biológico, se não estou enganada, desde 2021, que a American Heart considera o sono dentro daquilo que são os 8 essenciais para a saúde cardiovascular. Mas tem que existir para existir um sono de qualidade, é preciso que haja uma duração esperada para o indivíduo e que tem muitas vezes a ver com o cronotipo específico daquele indivíduo, com a idade, com o sexo. Tem que ter uma profundidade adequada, uma variação ao longo dos diferentes estágios do sono, que seja proporcional àquilo que é o necessário, uma eficiência e uma satisfação individual com aquilo que foi o momento ou o período do sono. E por que que nós dormimos? Apesar de a ciência do sono ser uma ciência relativamente recente, estamos a falar de mais ou menos 70, 80 anos, cada vez mais tem crescido indícios na literatura do porquê que nós dormimos, mas ainda estamos muito longe daquilo que seria uma clarificação sobre este período biológico, esse ritmo, esse momento biológico, fisiológico, mas aquilo que mais tem indicado sobre o porquê que nós dormimos são as consequências de uma privação crônica de sono. Ratos em estudos experimentais expostos a um período de vigília aumentado, ou seja, quando eles tentavam adormecer, eram despertados, tiveram uma maior mortalidade. E quando se fez a análise dos cérebros desses animais, se percebeu um acúmulo excessivo de metabolitos que se julgavam, e daí a associação com a adenosina, que se julgam ser os principais indutores do sono dentro daquilo que é o conceito mais recentemente aceito do porquê que nós dormimos. Mas mesmo assim, determinados fatores externos cada vez mais nos impõem a uma privação crônica do sono e daí cada vez mais conhecermos as repercussões de uma privação de sono e cada vez mais a sociedade atual nos impele a privar-nos mais e cada vez mais cronicamente, quer pelo excesso do social, quer pelo excesso de iluminação nas nossas cidades. Eu costumo dizer que antigamente os nossos avós dormiam quando o sol se punha e acordavam com o cantar do galo. E hoje, cada vez mais, nós temos estímulos externos que inibem o nosso sistema interno a entrar naquilo que seria o ritmo normal de produção de melatonina e de adormecer esperado. Esses efeitos da privação de sono, e que são as principais consequências, causam geralmente aquilo que nós chamamos uma disrupção dos nossos ritmos biológicos internos, que não é só o sono, mas a nossa regeneração celular, a produção de anticorpos, a nossa capacidade de modular e de consolidar as nossas memórias. Portanto, todos esses efeitos surgem como secundários a uma cronodisrupção crônica como consequência desta privação crônica de sono. Então, vários estudos têm mostrado a associação entre a privação de sono e o aparecimento de doenças cardiovasculares,
não só falando da existência ou não de qualquer distúrbio, só o encurtar do período normal, daquilo que seria o esperado, que continuo a dizer que é individual para sexo e idade, mas todos esses fatores estão associados a múltiplos desfechos negativos à saúde individual. E é assim, e por causa disso surgiu e tem surgido uma implementação forte da medicina do sono como uma especialidade médica nova, exatamente pelo demonstrar dessa associação entre um ritmo disruptivo do sono e a existência de distúrbios do sono, de doenças relacionadas ao sono, com o surgimento ou um deterioro mais acentuado da saúde global do indivíduo. Só que este demonstrar destas patologias ou desta alteração da fisiologia normal tem crescido bastante. A medicina do sono tem crescido bastante em países desenvolvidos, com a implementação de programas de formação específicos, certificados, com o crescimento de associações organizadas que defendem a prática clínica e os bons hábitos de sono. Só que tem-se demonstrado uma significativa lacuna entre os países desenvolvidos e os países chamados países em desenvolvimento. Mas então, cada vez mais a medicina do sono e o crescimento desta área da medicina tem sido colocada nas agendas de saúde pública global, mas nós consideramos que, em relação aos países subdesenvolvidos, muito trabalho ainda há a fazer em relação a isso. Mas a chamada de atenção continua a crescer. E vamos ver para onde é que nos irá levar. É claro que é perfeitamente, entende-se perfeitamente. Posso continuar? Pode ser, senhora. Estou desligando os microfones, doutora. E entende-se perfeitamente porque que existe essa disparidade, só do ponto de vista de análise, entende-se perfeitamente, apesar da agenda a agenda de saúde pública e que existe nos países em desenvolvimento, como a malnutrição, o acesso limitado à água, alimentos de qualidade, o peso das doenças contagiosas e, mais crescentemente, ainda se agregam a todos esses desafios a emergência das doenças crônicas não transmissíveis como um importante peso à saúde global. Só que tem-se observado, mesmo nestes países, ou na maioria destes países, uma transição epidemiológica com um maior crescimento populacional, o que vai, com certeza, aumentar o peso destas doenças. Só que neste contexto e com tanta informação, diria, nas agendas destes países, o subdiagnóstico dos distúrbios do sono não tem como não acontecer. Muitas vezes por mau treinamento, por falta de treinamento dos próprios técnicos, dos médicos, em relação às consequências destes distúrbios. E eu não estou a precisar em nenhum distúrbio específico, mas a gente sabe que a apneia do sono e a insônia são os principais fatores principais distúrbios do sono em termos de prevalência mundial. Mas com certeza existe um subdiagnóstico desses distúrbios do sono. Então, então acaba que, por causa dessas alterações, diria, dessa agenda pesada em termos de saúde pública destes países, há, de certa forma, não haver incentivo para uma clarificação em relação à prevalência ou não destes distúrbios, mas entende-se também que, para além disso, não devemos comparar as influências culturais de países entre países, mas nomeadamente entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e mesmo entre os países subdesenvolvidos
subdesenvolvidos, existe com certeza uma disparidade de influências genéticas e ambientais e sociais que podem influenciar a saúde do sono e a qualidade do sono e têm que ser abordadas individualmente. Mas cada vez mais este tema, embora a literatura seja muito, muito escassa, e daí nós, como estudantes na altura do mestrado, termos optado por buscar averiguar esse contexto, a literatura é muito escassa, mas começa cada vez mais a ser reconhecido como um tema importante e a enquadrar dentro do contexto destes países. Por exemplo, este trabalho que mostrou que mulheres com uma alteração na qualidade do sono e de forma global e dentro do instrumento que foi usado, têm com certeza uma maior associação com ansiedade e depressão, independentemente da localização, mas este trabalho foi feito em zonas rurais. A gente geralmente associa as zonas rurais como áreas de menos estímulos, menos stress, mas esse trabalho mostrou que não é só nas áreas mais citadinas onde a saúde do sono pode ser mais comprometida. Então, só para dizer que começa a aparecer nas agendas de países subdesenvolvidos alguns trabalhos que mostram a importância destes distúrbios e as consequências deles na saúde dos indivíduos. Este é um trabalho que eu gosto muito, foi publicado em 2022. Por acaso, no Congresso do Sono, eu fui procurar esta pesquisadora, a professora Johanna Rock. Eu gosto muito desse trabalho por causa do desafio que ela enfrentou em conseguir fazer polissonografias, polissonografias tipo 2. Para quem não sabe, as polissonografias tipo 2 são estudos do sono, onde ela inclui, para além de toda a parte cardiometabólica, cardiorrespiratória, inclui também a parte de eletroencefalograma e de eletromiograma, feitos no domicílio de uma área rural em Joanesburgo. Então, eu gosto muito desse trabalho porque ela conseguiu realmente provar ou demonstrar que mesmo em áreas rurais, a prevalência da apneia do sono é alta. Ela encontrou, e com muitas críticas que foram feitas, uma prevalência de cerca de 29,3%, com uma maior, com uma associação comprovada de um aumento de risco cardiometabólico. Eram indivíduos, sobretudo idosos, que tinham também um aumento de índice de massa corporal, um aumento da circunferência abdominal, e contrariamente àquilo que aparece na literatura, onde os homens preponderam naquilo que se diz a prevalência da apneia do sono, neste trabalho, e contrariamente àquilo que é a literatura mundial, ela mostrou índice de apneia do sono mais elevados em mulheres quando comparados com os homens do mesmo grupo estudado. Então, é um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho que levantou muitas questões em relação àquilo que são os distúrbios do sono em áreas com poucos recursos e como é que nós vamos resolver os desafios de conseguir resolver estes distúrbios em áreas onde o acesso à energia elétrica é precário. Então, realmente foi uma oportunidade muito grande conseguir ouvi-la presencialmente, e realmente ela conseguiu mostrar esta prevalência elevada e aquilo que é a minha prática clínica. Realmente nós observamos no nosso contexto de Luanda diria uma frequência alta de pacientes jovens com apneia do sono, com alterações macroestruturais da face que vêm da infância. Portanto, eles começam já aos 35, 37 anos com hipertensão arterial, que é aquilo que mais chama a atenção, e quando investigadas outras causas de hipertensão secundária, a apneia do sono muito frequentemente aparece como um importante fator de risco. Este é um outro trabalho que mostrou também a associação
a associação entre múltiplas comorbidades com um incremento da frequência da apneia do sono. Quanto mais doenças crônicas existirem, maior a prevalência de apneia do sono e vice-versa. A prevalência da apneia do sono está associada a múltiplas comorbidades nos indivíduos. Falando especificamente do trabalho, eu já expliquei no início que não vou apresentar, na verdade, o trabalho, que era o que eu gostaria, o trabalho na sua essência, mas porque ele ainda está em fase de melhoria e em busca de uma publicação. Nós fizemos esse trabalho com o incentivo de identificarmos lacunas do ponto de vista de formação na área de educação médica mesmo, de oportunidades de pesquisa e de práticas clínicas assistenciais em países subdesenvolvidos. E para isso nós fizemos um estudo transversal, multinacional, porque nós éramos 4, era eu da Angola, uma colega da Índia, um colega do Quênia, e outro do Chile. Portanto, relativamente bem distribuído, nós aspiramos conseguir obter respostas significativas para aquilo que eram as nossas perguntas de pesquisa. É claro que nós, de antemão, sabíamos que ia ser um desafio muito grande conseguir obter um número representativo de países. Então, nós, para além da disseminação do questionário, nós fizemos também uma busca direta. Independentemente do viés que isso pode significar, nós fizemos uma busca direta no sentido de buscarmos entre os países determinados buscarmos, portanto, reitores de universidades, responsáveis por associações médicas, clínicas de sono, para tentarmos buscar responder aquilo que eram as nossas perguntas de pesquisa em relação à educação médica, a oportunidades de financiamento de pesquisa dentro destes países e a práticas clínicas assistenciais, nomeadamente o acesso, por exemplo, às terapias, ao CPAP, e como é que isso estava a decorrer e a acontecer nestes mesmos países. Então, essa é a nossa representatividade até agora. Nós tivemos muita dificuldade do ponto de vista de acesso, e apesar de termos feito o questionário com 4 línguas, inglês, português, francês e espanhol, nós tivemos alguma dificuldade com os países da América, da África do Norte, embora vários contatos, nós tivemos alguma dificuldade no acesso a estes países. Então, as regiões representadas no estudo até agora é maioritariamente América Latina, e sem dúvida a América Latina tem um desenvolvimento muito grande na área da medicina do sono, mas o que nós encontramos foi que apenas 61% dos países reportavam um acesso à área um acesso ao currículo, reportavam uma presença dentro do currículo de medicina, não foi só medicina, enfermagem, psicologia, áreas médicas, um acesso curricular à área da medicina do sono. Apenas 26%, ou melhor, 26% não havia qualquer reporte em relação a existir treinamentos clínicos dentro das áreas de pós-graduação, ou seja, um otorrinolaringologista, um pneumologista, sequer havia dentro dos currículos esse módulo de medicina do sono. E nós encontramos entre as 3 regiões, América Latina, África e Ásia, entre as 3 regiões, dentro da análise estatística, nós encontramos uma diferença significativamente estatística para os países de África e da América Latina, ao contrário da Ásia, quando comparado com a América Latina. O que é que nós observamos mais? Observamos que sim, existia a disponibilidade do ponto de vista de acesso
a uma consulta de medicina do sono, o acesso à realização, dentro dos estudos do sono, sobretudo a realização de estudos domiciliares. São os estudos que nós encontramos com maior frequência realizados nestes países, e existe, ao contrário do que nós julgávamos inicialmente, um relato significativo da disponibilidade da terapia, pelo menos para a apneia do sono, ao contrário de outras terapias para outros distúrbios do sono, como a insônia, como outros tratamentos para a apneia do sono, como a estimulação do nervo hipoglosso, como o acesso a cirurgias corretivas específicas para a apneia do sono. Mas o CPAP, que foi uma coisa que nos deixou muito felizes, ele estava disponível na maior parte dos países. Mas em relação ao acesso dentro dos sistemas de saúde, o acesso era bastante limitado, portanto, significa dizer que o acesso ao CPAP é, sobretudo, dentro de um contexto de uma atenção privada, ao contrário do acesso dentro do Sistema Nacional de Saúde. Então, existia sim o acesso às consultas de medicina do sono, existe sim a disponibilidade da realização, sobretudo de testes cardiorrespiratórios, e nós sabemos que os testes cardiorrespiratórios apenas permitem o diagnóstico de apneia do sono quando ele está muito bem indicado, ou seja, indivíduos que têm uma apneia leve a moderada, esses testes podem falhar no diagnóstico da doença, e o CPAP é a terapia do sono mais frequentemente disponível na maioria dos países. Que mais? Não existe muito apoio à pesquisa em relação às áreas da medicina do sono. A disponibilidade de guides, de diretrizes nacionais sobre as áreas específicas do sono, e apenas em 26,8% dos países a medicina do sono é considerada uma especialidade médica dentro dos países analisados. Então, para concluir, o impacto, existe um impacto e a importância da saúde do sono ao longo do tempo, e como um determinante importante para a saúde vai crescer muito globalmente, tem crescido e vai continuar a crescer, até pelo esperado crescimento e envelhecimento da população. Apesar desse grande crescimento científico, sobretudo em países desenvolvidos, sobre a dimensão do problema é subvalorizado e subdiagnosticado em países subdesenvolvidos, e é preciso, na minha opinião, existir um esforço para a introdução curricular dentro do currículo das áreas de saúde sobre a medicina do sono, incentivar e promover projetos de pesquisa na área do sono nestes países eu considero fundamental. Assim como o jeito de incentivo, e até porque somos um grupo e queremos divulgar e conhecer mais de pesquisa, e agora também para dizer que este grupo existe há perto de um ano, e então muito aprendemos dentro daquilo que é, acho que estamos a cumprir com aquilo que é o objetivo. Eu gostaria de agradecer o Dr. Howard e todos os intervenientes do grupo por manterem a dinâmica do grupo, mesmo quando estamos muito distraídos e muito ocupados com outras coisas, mas eu gostaria de deixar aqui um incentivo de projetos futuros e projetos que eu tenho pensado e visto dentro da minha prática clínica, que temos que desenvolver, que temos que buscar respostas, que temos que encontrar realmente e realizar e edificar projetos onde consigamos obter financiamento para estes projetos de pesquisa é fundamental. E deixo aqui a lista, não vou ler, acho que vale a pena analisarmos, a ver o que é que nós conseguimos trabalhar. Eu dou uma única aula na Faculdade de Medicina sobre a apneia do sono, e todos os anos
eu busco que os colegas do quarto ano, os futuros médicos, se interessem pela área. É algo que eu faço e faço com muito prazer dentro da Faculdade de Medicina, e incentivo trabalhos de final de curso focados nessa área. Vamos lá ver se a gente consegue implementar e incrementar essa área dentro do nosso país. Sheila, Obrigada. muito obrigado pela sua apresentação. Assim, eu sou um entusiasta do tema, não por trabalhar com esse tema, mas eu faço colaboração com um grande neurocientista aqui da minha cidade, do Brasil mesmo, que já é uma pessoa que, além de ser amigo, eu sou fã do trabalho e o foco dele é trabalhar o sono, entende? Então, resumindo aqui a sua aula nesse slide, eu acredito que, eu não sei se tem essa proposta na Fundecit ou nos editais de fomento, aqui nós falamos muito em projeto guarda-chuva, não sei se tem essa terminologia aí. O que seria esse projeto guarda-chuva? Para mim, todos os tópicos que a senhora apresentou, eles se resumem na prevalência e no impacto da apneia do sono no indivíduo, no paciente de Luanda. Entende? Então, eu acredito que isso é uma grande temática que de fato tem que ser abordada. Obviamente, a depender da disponibilidade de exames, da aceitação das instituições de fomento, é claro que é uma temática fundamental. Já está mais do que provado de que não sou clínico, sou pesquisador, pelas literaturas vigentes, é mais do que provado que a alimentação, atividade física e distúrbios dos sonos é o que nos movem. Nós temos que dormir. Nós somos espécies que precisamos de uma boa qualidade de sono e eu tenho trabalhado isso em mim. Eu sou uma pessoa extremamente com insônia. Eu tenho uma insônia absurda. Vocês veem que às vezes vocês estão falando aqui, são 4 horas de diferença, eu já respondo, é por pura insônia. Então, eu tenho que trabalhar isso em mim. E eu sei que isso é uma demanda emergente da sociedade mesmo, não somente em países em desenvolvimento como os nossos, mas sim no mundo, porque nós estamos vivendo muita iluminação, nós estamos vivendo muita informação e nós estamos vivendo muita tecnologia que o nosso corpo ainda não está adaptado. E o nosso maior problemática é isso daqui, ó, as telas. E principalmente, quem está mais sendo afetado com distúrbio do sono são as nossas crianças, são os nossos jovens, que está gerando desencadear de diversos distúrbios. Complementando, vou já dar a palavra para todos, tá? Mas eu queria só complementando o raciocínio, doutora Sheila, se a senhora me permite, eu vou compartilhar aqui uma tela. Eu deixei bem claro, deixei logo já prontinho para vocês, porque, como eu disse para vocês, é uma temática que eu tenho pesquisado, visto que está compartilhando a tela com vocês ainda não. Deixa eu ver. Vocês estão vendo já a minha tela? Não, né? A senhora consegue ver a minha tela, doutora Sheila? Não, se calhar eu tenho que deixar de compartilhar. Acho que é isso, Ah, não? pô, não Não? sei. Deixa eu ver aqui. Ou não? Tente parar de compartilhar, que eu compartilho aqui a minha para a senhora ver uma coisa. Para todos que estejam aqui presentes que possam ver. Ainda Tem está a compartilhar? Não, a sua não. Eu estou tentando compartilhar. A sua ainda está compartilhando, sim. A sua ainda está Ai, agora. compartilhando. Doutora Sheila tem que sair do compartilhar e passar o compartilhamento para o pessoal. Isso, pronto, perfeito. Compartilhando aqui um pouquinho do que eu trabalho. Eu acho que está carregando, agora sim. Eu Uhum. faço parte de um grande projeto, tá? Eu desconheço no Brasil, eu não sei se tem essa iniciativa em Angola, e que deveria ter, porque, infelizmente, o que nós promovemos no GPEC ainda é escasso de pessoas que fazem o mesmo, que é ensinar a fazer ciência, tá? E eu tenho essa colaboração com esse meu querido amigo, professor Júlio Santos. Caso vocês queiram seguir aí, NeuroBR, para mim é um dos maiores nomes intelectuais hoje no campo da neurociência, em especial no campo da neurociência do sono, tá? Por que que eu preciso mostrar isso para vocês? Só um segundo, pessoal. Por que que eu preciso mostrar por que que eu preciso mostrar o meu querido amigo, professor Júlio Santos? Porque, para mim, é um dos maiores nomes hoje no quesito de distúrbio de sono, de investigar isso a nível científico, tá? E de explicar.
ele se dedica a explicar à sociedade os distúrbios de sono, para que a sociedade entenda que isso é um tema alarmante, um tema social. E eu falo isso porque uma das coisas que nós nos envidamos esforços é ensinar ciência. E nós vamos ter uma nova mentoria em breve, e eu gosto muito de genética, vocês já perceberam, né? Então, eu gostaria de alavancar ainda essa temática, demonstrando que claramente, tá, doutora Sheila? Além dos aspectos sociais, da vulnerabilidade social, do ambiente que o indivíduo, a criança, o adolescente, a mãe está inserida, na qualidade da assistência a qual é disponível para esses pacientes, o sono também é um problema genético. Eu acredito que poucos sabem disso, pessoal, mas o sono também tem uma vertente genética importante. E eu já dei aula aqui no grupo, vocês podem acompanhar os últimos meetings que nós temos, aquela nossa aula de GWAS, e a diversidade genética da sociedade está totalmente entrelaçada aos aspectos do sono. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Importantíssima. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? Nós estamos escrevendo. Eu fiquei muito feliz que no grupo agora publicaram, me perdoem, que eu não quero falar o nome errado. A doutora Sandra, eu acredito que a doutora Sandra está aqui presente. Ela publicou um belo estudo de revisão sistemática. E a revisão sistemática, para mim, é o maior ápice da evidência científica, não só para mim, é porque existe hoje o ápice do ápice, que são as revisões sistemáticas de revisões sistemáticas, chamadas Umbrellas e Systematic Reviews. Onde é que eu quero chegar? Nós vamos realizar a primeira revisão sistemática do mundo, evidenciando quais são os marcadores genéticos associados ao distúrbio de sono por etnia. Nós acabamos de registrar esse projeto na plataforma Próspero, dando essa exclusividade para o nosso grupo de poder investigar isso, tá? E vai fazer parte como um dos alicerces da nossa mentoria científica. Mas antecipadamente eu gostaria de convidar, vou mandar lá no grupo, vou mandar lá no grupo também esse link para que vocês possam assistir. Vai ser uma aula gratuita com o nosso neurocientista, tá? O professor Júlio Santos. Ela vai ser no dia 17 de fevereiro, das 9 da manhã às 12, aqui no horário do Brasil, tá? Então, peço gentilmente que vocês participem desse encontro. Lá nós vamos falar sobre ciência, nós vamos falar, no caso do professor Júlio, mas eu vou estar presente, tá? Vamos falar sobre neurociências e como escrever artigos nesse campo. Então, eu convido vocês a estarem presentes nesse momento, porque uma das temáticas principais das linhas de pesquisa que o professor Júlio Santos trabalha, além do Parkinson, da demência, de todos os distúrbios neurológicos, ele também trabalha e se dedica muito a estudar o sono. Então, eu convido todos vocês, porque um dos projetos que nós vamos executar nessa nova mentoria é exatamente avaliar os aspectos genômicos e da diversidade genética que gera os distúrbios de sono. Então, eu acho que encaixou muito bem o que a professora Sheila está mostrando, e é uma temática social e dignamente humana que tem que ser discutido. E é multidisciplinar, tá, doutora Sheila? Não é só o neuro, não é só o cardiologista, não, é o educador físico, é o nutricionista, tem que estar envolvendo todos os aspectos do sono. A literatura até demonstra que o sono ele vai ser uma variável de inquérito epidemiológico. Ela tem que ser. Por quê? O seu distúrbio de sono pode gerar câncer. Só para vocês terem uma ideia. Sai um artigo agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho bem rapidamente um artigo que mostra que pronto, a supressão do sono está associado com a gliomagenicidade, ou seja, a formação de gliomas, de tumores do sistema nervoso central. Então, fragilidades do sono causa câncer. Experimentalmente falando, já está provado. Imaginem o impacto que é as limitações de sono no nosso corpo. Distúrbios do sistema circulatório, distúrbio de sistema de comorbidades psiquiátricas. Então, é uma temática que eu gosto. Muito obrigado por a senhora trazer essa temática para nós, tá? E eu falo demais, vou deixar aqui o doutor Humberto comentar um pouquinho, o pessoal falar um pouquinho, tá bom? Estamos aqui muito felizes, temos muitas pessoas, doutor Cláudio, doutor Genoveva, doutor Helder, meu querido amigo, doutor Herculano, doutor Humberto. Dou a palavra a vocês, eu falo muito, vocês sabem que eu falo muito e sou muito entusiasta disso. Estamos aqui, quem pode se pronunciar, quem está aqui presente, doutor Mauer, meu querido amigo. Presente, presente.
Presente? Presente, como estamos? Saudades. Tudo bem, é verdade. Olha, queria em primeiro lugar felicitar a doutora Sheila, né, por nos trazer essa temática e a relevância daquilo que é os aspectos relacionados ao sono. E realmente é algo que todos nós, não é, vivenciamos no dia a dia. E penso que foi muito oportuno ela trazer-nos essa abordagem. Então, penso que está de parabéns. Eu só tenho uma questão, é assim, doutora Sheila, eu pessoalmente não tenho problemas de sono. O problema é que eu não tenho mesmo tempo para dormir muito. O que é que eu faço? Nós aqui em Luanda temos que acordar, nós que vivemos fora, né, da cidade, temos que acordar às 5 da manhã, voltamos tarde por causa do trânsito. Então, olha, a cama é um lugar muito rápido para passar, mas noto que realmente esta falta de sono, de dormir um número de horas suficiente, começa mesmo a pesar, tanto em termos físicos como em termos cognitivos. E pronto, é uma questão, é um problema que não sei como é que vamos resolver, como é que coisa, mas que realmente afeta milhões, milhares de pessoas em Luanda. Então acho que a solução mesmo é sair de Luanda, ir para uma província, uma terra mais pacata, onde possa melhorar isso. Obrigado e passo a palavra. Eu É concordo possível fazer. com o professor Mauer. Desculpa, doutor Beto, professor Mauer, de fato, morar na cidade é um caos. É um caos que aqui na nossa cidade Fortaleza também temos vivido muito essa ansiedade de trânsito, de deslocamento. Minha coitada da minha filha acorda 5h20 da manhã para poder estar em sala de aula às 7h15. É uma dor. E nós sabemos que esse é o melhor horário para a criança dormir. Então, é complicado mesmo. Doutor Humberto, perdão por interromper. Não, não, que é isso. Não, eu queria dar parabéns à doutora Sheila, não a conhecia, portanto, sou Humberto Moraes, sou cardiologista, tive a sorte de publicar com a doutora Fátima há bem pouco tempo na revista Brazilian Journal of Clinical Review and Medicine, um desafio feito pela doutora Fátima sobre a relação entre a hipertensão e o comportamento dos padrões circadianos da hipertensão arterial. Pronto, aquilo era diremos assim, uma amostra muito específica, com algum viés, como é óbvio, né? Mas depois falei isto com um estatista e ele disse que isto é que estava bonito. E de facto é um rapaz que está a treinar, está a doutorar-se em coisas muito complicadas, não é para o caso, e portanto ele deu-me um grande incentivo nesse aspecto. O que eu queria dizer é o seguinte, claro que quando nós olhamos para o sono, nós temos que dividir, eu gosto muito de fazer as chavetas. Uma coisa é o sono, outra coisa são os distúrbios de sono, né? Porque eu posso ter 5 horas de sono e ser um sono reparador, completamente reparador. Epá, durmo das 2 da manhã às 7 da manhã, levanto-me como se tivesse dormido 10, 12 horas. E posso dormir 12 horas e acordar mais cansado do que me deitei. Portanto, aquela história do professor Mauer é porque ele está a ficar velho e ele confunde falta de sono com velhice. Então, eu queria que a doutora comentasse a história as crianças, os recém-nascidos dormem 18 horas, enquanto que os velhotes dormem 6. E, portanto, que é o meu caso, que agora já estou a levantar às 6 da manhã. É coisa que nunca fiz na vida. Bom, dito isto, e para responder ao seu último slide de desafio, eu não sei porque que gostaria de que me dissesse porque que elegeu como tema o estudo da apneia de sono em indivíduos jovens hipertensos recém-diagnosticados, porque a mim faz um bocadinho não me faz assim muito sentido, né? Começar por aí, porque nós também sabemos que em África a hipertensão começa mais cedo, também sabemos as suas particularidades, mas eu, para ter uma ideia sobre a repercussão da apneia do sono ou não
nos hipertensos, começaria por escolher um grupo mais amplo, mais abrangente, né? Porque o que nós, daquela revisão que fizemos da literatura, tendo como base a discussão do nosso artigo, é que havia uma grande indicação na hipertensão resistente ou pseudo-resistente ou na hipertensão noturna, ou, diremos assim, ou refratária ao tratamento. E, portanto, há indicações atualmente muito precisas para o estudo da apneia do sono nos doentes hipertensos. Não é nada que a gente vá descobrir, a gente não descobriu nada de novo. A única coisa que a gente descobriu foi que estratificámos os doentes em díper, não díper, reverso díper, que são aqueles que têm o díper invertido, que isso sim há muito pouco escrito na literatura. Apanhámos esse nicho, esse pequeno, diremos assim, este pequeno tema, ou este subtema, e de facto estudámo-lo, e só havia 2 artigos com que nós comparámos os nossos dados com esses 2 artigos escritos na literatura. E, portanto, se a doutora Sheila estiver, pode estar à vontade, se precisar de um colaborador para dar uma mão na área das doenças cardiovasculares acompanhadas à apneia do sono, disponha, diga qualquer coisa, estamos aqui para colaborar. Por último, dizer só que, como disse muito bem a doutora Sheila, há 30 ou 40 ou 50 anos, os distúrbios do sono eram tratados assim. As insónias eram tratadas com indutor do sono e a roncopatia era tratada que a gente mudava de quarto. Deixava o gajo que ronca de um lado e a gente mudava de quarto, porque tem mau sono quem ronca e tem mau sono quem dorme ao lado do roncador. Muito obrigado. Obrigada, doutor Humberto. O senhor não me conhece, mas eu conheço muito bem, até pelo incentivo e pela moral que dá aqui neste grupo e que continuamos a incentivar que se mantenha aí firme e forte, mesmo quando nós de vez em quando estamos um bocado distraídos. Sim, falou muito bem. Realmente existe, a arquitetura do sono é muito individual. E nós sabemos o impacto que tem até a própria idade com o passar do tempo. Nós sabemos que um indivíduo idoso ou um indivíduo que vai envelhecendo ou que vai aumentando a sua idade tem, consequentemente, uma redução fisiológica do tempo total de sono ou da necessidade de sono e também uma redução do chamado sono de ondas lentas. E em relação a isso até há muitas discussões se isso é bom, se isso é mau. Mas realmente, às vezes, por vezes, apenas 4 horas, 3 horas é suficiente para ter uma satisfação aceitável com o sono. Mas também se sabe que com o processo de envelhecimento começa a existir um maior risco para os chamados distúrbios do sono. Uma coisa é aquilo que é o sono normal, aceitável para a idade do indivíduo, mas nós sabemos também que com o envelhecimento também aumenta a probabilidade de agregarem-se a uma maior ou menor privação de sono a existência de distúrbios como insônia, como distúrbios de transtornos de pernas síndrome de pernas inquietas, a própria apneia do sono está associada com o processo normal do envelhecimento. E sim, é uma grande problemática e nós vivemos isso. Eu gosto muito de contar a história do indivíduo de 20 e poucos anos que começa a trabalhar e mora aqui na cidade com os pais e depois casa-se e vai morar na cidade do Quilamba ou em Viana ou em outra centralidade de coisa. Se nós começarmos a estudar esses indivíduos, vamos ver que depois de 1 ano e meio, ele está com um aumento da sua circunferência abdominal, a sua camisa o colarinho da camisa já não fecha, e nós, como bons angolanos, dizemos, fulano de tal, a mulher está-lhe a tratar bem, está a comer bem, está a engordar. Mal sabemos a privação de sono que este indivíduo começa a ter, e eu costumo dizer que isso só piora quando a família cresce, quando agrega um ou outro elemento dentro dessa família, onde a privação do sono tem, pelo menos no primeiro ano,
que acontecer, ou então o pior é esse indivíduo estar tão, diria, desregulado do ponto de vista de ritmo circadiano e de funcionalidade do sono, que ele não consegue engravidar a sua esposa, tá? Porque Ah, a privação do sono está doutor associada Humberto, à oligohipermia. Doutor Mauer, como está a camisa, doutor Mauer? Como está a camisa? epá, um bocadinho larga, mas só para dizer ao doutor Humberto que eu tenho um bebê de 1 ano. Noah é uma É, energia, hein? Então não culpa o trânsito. Não! Então, quem vai para a cama quase à meia-noite e tem que acordar às 5, o que é que quer? E ainda E tem eu que para me fazê-lo. não sentir. acorda às 5, acorda às 2, porque o bebê tem que mamar. Ah, pois, cada vez que ele acordar, lá vamos. E depois, eu para me sentir revigorado, tenho que dormir no mínimo 8 horas, no mínimo. Eu E não, também, eu nunca só mais consigo consegui assim. fazê-lo. Eu já passei essa fase. Muito Agora, bom, muito só bom. respondendo à última questão Uhum. do Dr. Humberto, realmente, aquilo que está descrito na literatura é que a hipertensão, ou melhor, a apneia do sono passa a ser um foco do ponto de vista de investigação de uma hipertensão secundária quando nós temos uma hipertensão resistente, um padrão não díper no estudo de mapa. Mas o que eu tenho visto, e é isso que é o grande desafio para mim, é só uma constatação, é que os apneicos, como é que eu vou dizer isso para não enviesar a coisa? Ou melhor, a apneia do sono, na minha percepção, é só mesmo uma constatação minha clínica, começa aqui por alterações macroestruturais da anatomia do indivíduo. Isso também está na literatura, comparações antropométricas no que diz respeito a indivíduos africanos e indivíduos europeus. Agregamos a isso hipertrofia da amígdalas, desvios de septo, rinites crónicas, respiradores orais desde a infância, e a minha percepção é que esses indivíduos chegam geralmente encaminhados pelo cardiologista por hipertensão. Mas quando eu vou olhar a estrutura, a macroestrutura, e eu tenho feito agora até algumas, agora falhou o nome, alguns estudos agora deu-me um branco, sobre a estrutura radiológica, né? Cefalometrias, vai. Vamos avaliar cefalometricamente esse indivíduo. Eu questiono, e depois fazemos o estudo do sono e comprovamos que esse indivíduo tem apneia do sono associado à sua hipertensão arterial. E eu penso o seguinte, eu acho, agora é mesmo especulação e a ciência vem depois, eu acho que esses indivíduos, por causa dessas alterações macroestruturais, rinite crônica, respiradores orais, mau crescimento do maxilar e da mandíbula, por causa, eu digo, a boca não foi feita para respirar, o nariz foi feito para respirar. Então, o indivíduo que respirador oral, ele tende a hipodesenvolver a sua estrutura facial a longo prazo. E nós começamos a olhar esse indivíduo e começamos a ver a história, a progressa dele, nós com que idade começou a ressonar? Geralmente quando começa a haver uma consolidação desses ossos, aos 13, 14, 15 anos. História de respirador oral desde a infância, babar na almofada desde que nasceu, as mães falam, as esposas falam, e aos 37 anos eles começam com indícios de hipertensão. Tá? Eu não sei como é que nós vamos estudar a causa e efeito em relação a isso, Pois, mas acho que é uma boa eu aqui, constatação. se me Sim, permite, é uma proposta pura e simplesmente de um leigo, digamos assim. E é uma pergunta para o professor Aula. Do ponto de vista metodológico, então seria bom fazer um estudo caso-controle entre pessoas que têm alterações anatómicas que você suspeita de serem as tais provocadoras da apneia versus hipertensão, com indivíduos e compará-los com indivíduos, diremos assim, normoanatómicos, né? Pessoas que não têm essa respirada de boca, aquilo que acabou de descrever. E aí vamos ver
quem é que tem o quê. Isso é a diferença entre esses dois grupos. É a única maneira de poder tentar responder a essa. É uma das maneiras, né, de tentar responder a essa constatação. Mas eu queria que o professor Howard falasse e o Mauer falassem disso e outros colegas que têm muito mais experiência do que eu fazer estudo de caso de controle. Sem dúvida seria uma grande comparação, doutor Humberto, mas eu acredito que seja difícil. É mais acessível fazer isso com exames de tomografia atual. Você consegue ver essas diferenças já na realidade mesmo, ver pessoas que têm distúrbios e que não têm distúrbios de sono. Por tomografia panorâmica, por exemplo, você consegue ver o maxila, você consegue ver a mandíbula, você consegue ver a estrutura facial de arco zigomático, você consegue ver tudo em exames de tomografia computadorizada, tomografia de normalmente pessoas que fazem uso de aparelho ortodôntico, eles normalmente fazem essas tomografias, né? Então, Ortopantomografia, sim. pantomografias, exatamente. Então, acredito que eu não iria nem para a arqueologia mesmo. Dá para fazer isso em nós, em uma grande coorte, né? Se já não tiver esse estudo, viu? Que eu não duvido que não tenha. Porque essa temática Em está sendo. África, a questão é a nossa população. Sim, existem descrições, mas a temática é na nossa população. Se isso aumenta a Entendi. prevalência. Daí eu acho que eu achar ou ter pensado que o ponto inicial seriam indivíduos, para mim, geralmente são encaminhados pelo cardiologista, mas são indivíduos que chegam ao cardiologista ou a outro clínico internista ou a outro clínico com um diagnóstico recente de hipertensão arterial. E a partir daí nós íamos avaliar se esse indivíduo tem alterações macroestruturais que justifiquem e também fazer estudos do sono avaliando se existe o distúrbio do sono ou não. Tá? E outra coisa, a literatura também mostra que não precisa só ter apneia do sono. Roncopatia crônica também é uma causa também está associado a piores desfechos cardiovasculares, não especificando só a hipertensão arterial. Só para encerrar esse Doutora Sheila, comentário, desculpa, doutor, mal ah, interromper, mas eu acredito que tem, eu estou procurando, se eu achar, eu vou mandar lá no grupo. Essa dúvida, ela seria muito bacana com um estudo de questionário. Avaliação de distúrbios de sono da Organização Mundial de Saúde. Eu lembro que eu já vi qualidade do sono já validado pela Organização Mundial de Saúde. Então, poderia começar com um questionário avaliativo. Isso daí, ó, hoje, facinho de aplicar em grande coorte com o Google Formulário. Facinho, com o WhatsApp você consegue fazer hoje pesquisa, entendeu? Mandando um link, mandando para os seus pacientes, tal. Então, eu vou procurar esse formulário que eu tenho quase certeza que tem. Essa dúvida do Sim. Dr. Humberto, ela pode ser iniciada já com esses questionários pré-estabelecidos. Meu querido amigo, que bom lhe ver. Que bom lhe ver. Olá. Olha, doutora Sheila, como especialista, né, no sono e que trabalha com essas coisas, uma das coisas também que eu tenho pessoalmente, não é, encontrado nestes pacientes hipertensos com síndrome da apneia do sono é a disfunção erétil. O que é que tem a dizer-nos sobre isso? Dentro das consequências da própria apneia do sono, da privação do sono e de outros distúrbios do sono, mas é claro que como a apneia é dos mais prevalentes, a associação é muito, muito, muito grande. Tá? Isso está descrito na literatura. Disfunção erétil, oligospermia, má qualidade da dinâmica dos espermatozoides, sim. Por isso é que eu dei o exemplo do indivíduo que se casa e que não consegue engravidar a mulher depois de ir morar para o Quilamba, ou para a Viana. Depois de um ano, a esposa a sogra está a reclamar. E depois ele desenvolve outro distúrbio do sono, fica insone porque põe a cabeça na almofada e só vem as perguntas. E não consegue dormir. Acabei de achar o questionário, eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Pessoal, Certo. chegamos às 12h08, uma horinha de seminário, uma horinha de meet. Doutora Sheila, muito obrigado. A senhora é muito especial para nós, tá bom? E a gente aguarda o próximo participante do nosso meeting, tá bom? Vamos ficar mantendo uma vez por mês. Eu sei que as agendas são complexas, mas eu acredito que esse momento é muito rico de troca. Certo, doutor Mauer? Certo? Certo.
Olha, só aproveitar para dar mais um beijinho à doutora Sandra por este artigão que ela lançou. Ó. Ela olha, Obrigada, muito obrigada de giro. coração, muito obrigada, Olha, obrigada muito mesmo a bem, para todos. que venha já aí o segundo para começar já a preparar a defesa da tese. Eu Doutora Amém, Sandra, amém. que artigo, viu, doutora Sandra? eu todos os dias chateava a doutora Sandra, pá. Quando é que sai? Quando é que sai? Quando é que sai? Ela já fugia. Eu passava no corredor, eu passava noutra. Esta Ela parte passava foi no difícil, corredor, ela doutor passava Humberto. noutra. Mas conseguiu. Foi um parto de tóxico. Quem não viu, olha as Foi imagens. mesmo. Olha as imagens que o gráfico, que o artigo está muito bem ilustrado. Tá muito bacana mesmo, viu? Pessoal, vou Isso é almoçar. Bom almoço a todos, gratidão. muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, 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 Obrigada. tchau. Obrigada, Tchau. obrigada a todos. Não.